disciplina Política Educacional, aula de abertura. Olá, caros alunos e alunas, eu me chamo Ellen de Fátima Lago Barros Costa, sou pós-doutora, doutora e mestre em Educação, bacharel e licenciada em Pedagogia, graduada em Artes Práticas, sou professora da carreira Magistério Superior do IFMA, Departamento de Ciências Humanas e Sociais, DHS, do campus São Luís Monte Castelo. Atuo como professora do Programa de Pós-Graduação em EPT, o PROF-EPT, assim como atuo nas licenciaturas e bacharelados do campus. Nós iniciamos hoje a nossa disciplina de Política Educacional, que é um componente curricular imprescindível para a sua formação docente. A disciplina que tem como objeto de estudo a organização das políticas educacionais no Brasil. Deste modo, espero que a disciplina possibilite a sua formação crítica e reflexiva das questões da educação e da escola. Desejo a todos e a todas um percurso prazeroso e desafiador. Bom trabalho. Plano de ensino, a ementa, né? A ementa da nossa disciplina é a educação básica redimensionada, a nova educação básica e a diversidade socioeconômica e cultural, os movimentos de renovação pedagógica do ensino fundamental, estratégias para ampliação e melhoria do ensino médio, a proposta dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, para o ensino fundamental e médio, e a educação profissional, aspectos legais. Vocês vão perceber durante a disciplina que essa ementa, nós acrescentamos alguns conteúdos que nós compreendemos que é imprescindível na atualidade, né? Então, além dessas questões que serão discutidas dentro das diversas unidades, nós teremos a inclusão de alguns pontos, alguns conteúdos que são importantes para a formação de vocês. O objetivo geral da disciplina é compreender a construção da organização da política da educação brasileira e as disputas políticas elaboradas em diferentes contextos históricos e diferentes projetos educacionais para o Brasil. Então, nosso objetivo não é somente falar da legislação, apontar algumas leis, mas principalmente fazer com que vocês compreendam como que historicamente a política educacional do Brasil ela foi sendo organizada, né? E também tentar demonstrar, e que vocês compreendam também, que toda essa organização da política educacional no Brasil, ela não é realizada num espaço harmônico, muito pelo contrário, ela é organizada num espaço onde existem disputas políticas de diversos setores da sociedade. A primeira unidade da disciplina tem como título Estado, Políticas Educacionais e Sistema Nacional de Educação, e os conteúdos serão Estado e Política Educacional, Política Neoliberal e Política Educacional, conceitos, concepções, interfaces ideológicas e projetos em disputa, o direito à educação na história das constituições brasileiras e o Sistema Nacional de Educação. Objetivos específicos: analisar, à luz da historicidade, a relação intrínseca entre política neoliberal e política educacional. A gente vai tentar, na disciplina, demonstrar para vocês que a organização da política educacional no Brasil ela está alicerçada em um sistema econômico específico, que é o sistema econômico capitalista, que tem como ideologia o neoliberalismo. Compreender os projetos em disputas que determinam a política educacional no país. Aí nós vamos apresentar para vocês, basicamente, dois grandes projetos em disputa, que é o projeto liberal de educação, que é o projeto do capital, e o projeto progressista, que é um projeto de educação que visa o atendimento das reais necessidades da classe trabalhadora e de todos os cidadãos, né? Compreender o significado da política educacional, estrutura e funcionamento da educação básica. A unidade 2, que nós intitulamos Legislação Educacional no Brasil, nós temos como conteúdos as leis, diretrizes e bases da educação no Brasil, histórico. Aqui nessa unidade 2 nós não vamos tratar especificamente da atual Lei de Diretriz e Base, que é a 9.394, de 1996,
nós vamos trazer o histórico das leis de diretrizes e bases da educação no Brasil. Vamos discutir o atual Plano Nacional de Educação, o PNE, e também discutir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que é o fundo em que são angariados recursos para a manutenção das escolas, a manutenção da educação no Brasil. Objetivos específicos: analisar a política educacional do ponto de vista da legislação vigente, compreender o seu funcionamento e articulação, entender o percurso histórico da legislação educacional brasileira até os dias atuais. Na unidade 3, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aí sim nós vamos tratar do histórico da tramitação e promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394/96, e também vamos discutir a LDB e suas atualizações até o século XXI. Quais são os princípios, fundamentos e organização da educação? Objetivos específicos: compreender os históricos e os princípios, fundamentos e organização da atual LDB, assim como analisar a LDB e sua importância para o funcionamento da escola. E na última unidade, que é a unidade 4, a organização curricular do ensino fundamental, médio e a educação profissional e tecnológica, nós vamos apresentar, a concepção de currículo e diretrizes curriculares para o ensino fundamental, médio e EPT no Brasil, a reforma do ensino médio, que é a Lei 13.415 de 2017, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, princípios e fundamentos da educação profissional e tecnológica no Brasil na perspectiva liberal e na perspectiva progressista. Os objetivos específicos: compreender os determinantes históricos e o contexto da atual reforma do ensino médio e BNCC no Brasil. Compreender a dualidade educacional histórica e seus impactos na adoção da política no Brasil. E conhecer os princípios e fundamentos da EPT no Brasil na perspectiva liberal e na perspectiva progressista. Os procedimentos de ensino são aulas expositivas, vídeos e filmes, participação em atividades presenciais, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividade no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, e resolução de avaliações presenciais. Quais serão nossas atividades avaliativas? Na unidade 1, nós vamos com uma atividade de envio de arquivo único. Na unidade 2, nós teremos um fórum avaliativo. Na unidade 3, um questionário de ensaio. E na unidade 4, atividade de envio de arquivo único. Então, explicando cada atividade avaliativa dessa. Na unidade 1, atividade de envio de arquivo único, nós vamos fazer um fichamento de comentário dos textos. Para cada texto, um fichamento. Então, nós temos o texto 1, que é as influências do neoliberalismo na educação brasileira, algumas considerações. E o texto 2 é a educação nas constituições brasileiras, texto e contexto. Então, vocês vão entregar um fichamento de comentário dos dois textos. O que é um fichamento de comentário? É uma transcrição direta e exige a colaboração de aspas no início e no final do texto, consiste na reprodução fiel de texto do autor citado, indica-se o número da página de onde foi transcrito o texto e, finalmente, deve-se fazer uma avaliação da obra. Então, mostrando E os trechos mais importantes deverão ser escritos por subseção, ou seja, se o texto tem 3 subseções, para cada uma deverá ter as partes principais conforme exemplo. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui nós temos um fichamento de comentário. Vocês observem que aqui vocês vão ter que colocar o cabeçalho da disciplina. Perdoem aqui, está didática, mas é política educacional. Desconsiderem isso aqui. Coloquem o nome de vocês. Aqui vocês vão colocar o título da obra de acordo com as normas da ABNT 6023 de 2018, e vocês vão criar esse quadro, em que nós vamos ter o capítulo e a unidade. Para cada capítulo e unidade, você vai transcrever as citações que vocês consideram que explica esse capítulo e essa unidade. E aqui do lado, vocês vão fazer um breve comentário sobre cada trecho desses que vocês consideram como importantes. Qualquer dúvida, vocês podem procurar
livros de metodologia da pesquisa científica, como a Eva Maria Lacatos e Marconi, que lá explica também como é um fichamento de comentário. Na unidade 2, nós vamos trabalhar um fórum avaliativo. Então, vocês vão pesquisar no portal do MEC. Nele, vocês vão localizar secretarias, veja a estrutura e organização do governo, em seguida, acesse governo e busque legislações. Para quê? Para que vocês entendam o Plano Nacional de Educação e o Fundeb. Além disso, vocês vão ler o texto 1 e 2, vão assistir o vídeo sobre o Fundeb. Ao final de todas as atividades, vocês vão compartilhar com o grupo aquilo que você descobriu com a sua pesquisa, respondendo os seguintes questionamentos. Quais os princípios defendidos no Plano Nacional de Educação? Qual a importância do PNE? O que é preconizado para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no PNE? E qual o seu entendimento sobre o funcionamento e importância do Fundeb? Para vocês participarem desse fórum avaliativo, claro que vocês vão ter que ler, acessar o portal, ler os 2 textos, assistir o vídeo. Na unidade 3, nós vamos fazer um questionário de ensaio. Vocês vão ler os textos 1 e 2. O texto 1 é LDB Projetos em Disputa, da tramitação à aprovação em 1996. O texto 2, na verdade, é o texto da lei mesmo, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a versão mais atualizada. E vocês vão responder as questões 1, 2 e 3, que vai estar disponível no AVA, certo? Na unidade 4, nós temos uma atividade de arquivo único. Vocês vão entregar um resumo crítico dos textos, para cada texto um resumo. Então, nós temos o texto 1, que é a Base Nacional Comum Curricular, um novo episódio de esvaziamento da escola no Brasil. Vocês têm um texto do Dante Moura e do Domingos Filho, a reforma do ensino médio, regressão de direitos sociais, e o texto 3 da Marise Ramos, concepção de ensino médio integrado. Então, vocês vão ler esses 3 textos e vão fazer o resumo crítico. O resumo crítico, antes que vocês achem que é muita coisa, né? O resumo crítico é, no máximo, 2 laudas. Na verdade, uma lauda do resumo já é suficiente, contanto que vocês consigam absorver do texto aquilo que é mais importante. Então, o que é um resumo crítico? É aquele que contém todas as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura desse último. Portanto, é mais amplo do que o resumo indicativo ou o descritivo e tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. O que eu quis dizer aqui como permite dispensar a leitura deste último? É quem lê o resumo que vocês vão fazer, vão entender exatamente, por exemplo, o que a Marcília, Ana Carolina Marcília, quis falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. E aqui eu trago um exemplo de resumo crítico. Novamente, vocês vão colocar o cabeçalho, novamente desconsidere que aqui não é didática, é política educacional. Aqui vocês vão colocar o título da obra de acordo com a ABNT. Vocês vão escrever, no primeiro capítulo da obra intitulada, você vai colocar o nome da obra. Na subseção 1, vocês vão situar, né, o nome da subseção. Autor explicita o componente curricular didático. Então, vocês vão explicar cada subseção e cada seção daquele texto e, ao final, vocês vão fazer uma crítica da obra. Não é uma crítica de criticar o texto, é uma crítica do que diz respeito ao que você entendeu do que você leu, certo? Os recursos que nós vamos utilizar é o que vocês já estão acostumados, o ambiente virtual, os vídeos e textos. E aqui nós temos as referências que nós vamos utilizar na disciplina. Eu desejo a todos um bom trabalho.